nós estamos aqui para a nossa primeira EBD Online e nós teremos muita música, muita história, muita palavra de Deus. E agora nós vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos missionários. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos essa EBD online. Nós queremos pedir que cada missionário sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus, que o Senhor dê a ele ousadia para falar do amor do Senhor. Em nome de Jesus, amém! Agora é hora de levantar. Tira o bumbum do chão, tira o bumbum da cadeira e vamos louvar ao Senhor! Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. Comanda a minha vida, Jesus, eu preciso de ti. Na estrada da vida, quero te adorar. E no meu dia a dia, obedecer, ser Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. Comanda a minha vida, Jesus, eu preciso de ti. Na estrada da vida, quero te adorar. E no meu dia a dia, obedecer, sem reclamar. Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! Uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Que louvor legal, hein, crianças? E você adorou ao Senhor com as músicas? Eu aqui aprendi todas as músicas. E não esqueça, manda pra gente o seu vídeo cantando a música em Libras, tá certo? E agora não pode conversar, também não pode levantar, porque uma história a tia Virgínia irá contar. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos começar abrindo a palavra de Deus lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13 a 15. Lá nesse livro fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Esse livro de Romanos e esse versículo que eu acabei de ler para vocês me lembra uma história muito legal. Essa história se chama A Moeda Missionária. Mas como é que uma moeda pode ser missionária? Essa história começa
com uma menina que se chama Beth. A Beth gostava muito de ir para a igreja. Quem aqui tá com saudade de ir para a igreja? Eu estou morrendo de saudade de ir para a igreja. E a Beth ama ir para a igreja. E ela vai todo domingo na escola dominical. Um dia, na sala da escola dominical, a professora começou a falar dos alunos de uma caixa muito especial que esses alunos iriam preparar. Nessa caixa, eles iriam arrecadar coisas que eles pudessem enviar para uma missionária que a igreja estava ajudando lá na Índia. E a professora começou a perguntar para esses alunos: então, meninos, o que vocês acham que a gente pode colocar dentro da nossa caixa para enviar para a missionária? E aí os alunos começaram a pensar e a decidir o que eles iam colocar na caixa. E aí eles pensaram: a gente pode comprar um pente e enviar para a missionária. A gente pode enviar também produtos de higiene pessoal, como por exemplo shampoo, creme, pasta de dente. A gente pode enviar canetas para ela fazer os trabalhos dela. A gente pode enviar toalha, cobertores, roupas. E as crianças começaram a pensar em várias coisas para colocar dentro dessa caixa para enviar para a missionária. Só que a Beth começou a ficar muito triste nessa aula, porque a Beth era muito pobre e ela não conseguia pensar em nada que tivesse na casa dela que ela pudesse enviar para essa missionária, e ela não tinha dinheiro também para comprar nada. Ela ficou muito triste, mas ela decidiu fazer uma oração. E nessa oração ela pedia para Deus ajudar ela a dar alguma coisa para essa missionária, para que essa missionária pudesse usar isso na missão dela. E ela pedia para Deus capacitar e fazer com que ela pudesse ajudar essa missionária de alguma forma. Então, alguns dias depois, a Beth estava andando pela rua quando de repente ela viu uma coisa brilhando assim no chão, assim com um brilho muito bonito. Ela falou: gente, o que é isso no chão? E ela achou uma moeda muito brilhante e bonita. Uma moeda de 50 centavos. E ela começou a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer com essa moeda? Será que eu vou comprar bala para eu comer? Ou chiclete para eu mascar? Ou uma figurinha bem bonita para eu colocar no meu quarto? E ela começou a pensar quando de repente ela lembrou da caixa que eles estariam enviando para a missionária. Deus colocou no coração que essa moeda ela tinha que usar para as missões da igreja. E aí ela pensou e falou assim: não, então eu vou guardar essa moeda e domingo eu vou levar para a igreja. No outro domingo, ela chegou na escola dominical bem animada e perguntou para a professora: professora, eu achei uma moeda de 50 centavos no chão e eu quero saber o que eu posso comprar com essa moeda para a gente colocar dentro da caixa que a gente vai enviar para a Índia, para a missionária. E a professora olhou aquela moedinha pequenininha que não dava para comprar quase nada, porque 50 centavos a gente compra o quê? Umas 5 balinhas no máximo? Não dá para comprar muita coisa com 50 centavos. E a professora pensou e quase falou assim: nossa, não dá para comprar nada com esse dinheiro. Mas aí então ela falou assim: eu já sei, Beth, a gente pode comprar um panfleto. Então as duas foram e compraram um panfleto bem bonito que falava da palavra de Deus e falava que Jesus é o nosso Salvador e só Ele pode nos dar a vida eterna. E a professora pegou esse panfleto, escreveu uma carta para a missionária contando a história da Beth, de como ela não tinha muito dinheiro, mas o dinheiro que ela tinha, ela usou para comprar esse panfleto. E ela pedia para a missionária orar para que esse panfleto chegasse nas mãos da pessoa certa, para que essa pessoa pudesse receber a Jesus Cristo como seu Salvador. E ela colocou o panfleto na caixa junto com as outras doações e essa outra carta. E essa caixa foi para a Índia, para essa missionária. Quando a missionária recebeu a caixa e ela viu essa carta, ela ficou muito feliz. E ela guardou esse panfleto. E esse panfleto ficou guardado por muito tempo, quando um dia ela estava andando pela rua e ela encontrou um homem.
Esse homem, ele era um príncipe de uma aldeia lá na Índia, era um homem muito importante. E ela pensou, olhou para aquele homem e ela sentiu no coração dela que Deus estava falando para ela entregar esse panfleto para ele. E ela já tinha orado, como a carta da professora da escola dominical da Beth pedia, para ela poder entregar esse panfleto nas mãos da pessoa certa. Então, ela sentiu isso no coração e entregou a carta para esse príncipe dessa aldeia na Índia. E esse príncipe, quando recebeu esse panfleto, ele foi para casa e ele leu esse panfleto uma vez, leu uma segunda vez, ficou assim, achando meio esquisito. Aí leu uma terceira e ele foi incomodado com o que ele lia nesse panfleto. Era um panfleto meio esquisito, de umas coisas que ele ainda não tinha ouvido falar. E ele não conseguia dormir pensando no panfleto. Ele dormia, começava a dormir, acordava sonhando com o panfleto. E aí ele não conseguia comer, ele ficou ansioso por causa do panfleto. Ele ficou meio nervoso, ele falou assim, não é possível, eu vou ter que falar com essa missionária porque eu não tô entendendo o que tá escrito aqui, esse negócio tá me incomodando. E no outro dia ele foi e voltou na missionária para devolver o panfleto para ela, falar que esse panfleto não estava muito certo, que estava incomodando ele. E aí a missionária virou para ele e falou assim, sabe por que esse panfleto está te incomodando? Porque esse panfleto mostra que você é pecador, que você faz muita coisa errada e que só existe uma solução para a sua vida, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque só Ele pode te dar a vida eterna. E ela começou a falar de Deus para aquele homem e a pregar o evangelho para ele. Ela leu a Bíblia com ele, leu vários versículos e no final orou com ele. E aquele príncipe aceitou a Jesus como seu único salvador. Um ano depois de muito tempo ter se passado, essa missionária estava andando pela Índia e ela chegou numa aldeia que ela nunca tinha ido antes. E essa aldeia acabou sendo a aldeia do príncipe para quem ela tinha dado o panfleto. E quando ela chegou nessa aldeia, ela ficou assustada, porque a primeira coisa que ela viu foi uma igreja bem grande. E ela ficou espantada, porque lá na Índia não tem muitas igrejas. Tinha outros templos que adoravam a outros deuses. Mas ela achou essa igreja e ela descobriu que quando aquele homem chegou na aldeia dele, ele reuniu todo o povo e leu o panfleto para todo o povo. E mais de 1.500 pessoas passaram a crer em Jesus Cristo. Tudo isso porque uma menina encontrou uma moedinha na rua e decidiu entregar tudo que ela tinha nas mãos de Deus. Às vezes, crianças, a gente não tem muita coisa para oferecer. Às vezes a gente acha que a gente é muito novo ou que a gente não tem nada para dar, mas quando nós entregamos tudo que nós temos ao Senhor e nos dedicamos a Ele de todo o nosso coração, Ele multiplica o que a gente entrega a Ele e nos capacita para realizar a obra dele. E isso é maravilhoso. E nós podemos ser como essa criança, a Beth, se nós dermos para Deus tudo o que nós temos e nos dispusermos a falar do amor de Cristo, Deus pode fazer maravilhas por meio de nós. Certo, crianças? Então vamos fazer uma oração? Vamos lá, então. Senhor Deus, muito obrigada, porque o Senhor está sempre conosco e o Senhor nos capacita para servirmos ao Senhor e praticarmos a Tua vontade. Que nós possamos ser como a Beth nessa história e entregar tudo o que temos ao Senhor e nos dispormos a servir ao Teu reino. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, vocês gostaram dessa história? Domingo que vem tem mais, então vocês têm que ficar ligados e participarem com a gente no próximo domingo da EBD de novo. Combinado? Tchau! Crianças, que história maravilhosa! Como o nosso Deus é poderoso! Ele é capaz de transformar uma moedinha pequenininha em uma igreja enorme, você viu? Seja você também um missionário do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá certo? E não se esqueça, próximo domingo
no mesmo horário, nós temos um encontro marcado, tá certo? Conto com vocês. Tchau, tchau! Programa 1, música 1. Pode ir.